João 2, versículo de número 23 em diante, está escrito assim. Vamos parar esse assunto agora nesse culto. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Digam graças a Deus. Ok, então pergunte para o seu vizinho: o que é necessário mesmo? Legal. É interessante que às vezes, quando eu cheguei, por exemplo, em 1992 na nossa igreja, eu não era de fé nenhuma. Eu não praticava nada. Os meus pais tinham uma origem religiosa, católica. Meu pai gostava de fazer folia de reis, né? Fazer folia de São João, folia o Bom Jesus de Praga, era o nome do um santo do mês de agosto. Dia 6 de agosto é o dia do Bom Menino Jesus de Praga. Imagine se fosse de bênção, né, irmão? E o meu pai cultuava aquilo ali, fazia aquilo ali, gostava daquilo ali, dava comida para mais ou menos umas 80, 100 pessoas, que era a base dos caras que saíam fazendo a festa, tocando pandeiro, bebendo cachaça e comendo na casa dos outros. Principalmente a base era lá em casa. Nessa época meu pai matava boi, matava porco, matava galinha,
para sustentar esses homens, tudo comendo e bebendo de graça, tudo por causa de promessa que meu pai fez, para o bom menino Jesus de Praga. Bom, resolveu o problema? Não sei, porque meu irmão teve que passar pelo menos do médico para resolver, então não sei, mas meu pai fez a promessa e cumpriu. Aí, a nossa vida religiosa era mais ou menos resumida naquilo. E eu nunca participei. A gente tinha que estar naqueles negócios ali, porque tinha que respeitar a coisa e manter o negócio funcionando. Até hoje falta um pedaço aqui na minha barriga, né? Foi de um dia que eu fui fazer uma brincadeira no meio da reza. E meu pai escutou. Eu achei que ele não estivesse ouvindo, porque, afinal de contas, ele estava rezando para o santo, mas prestando atenção no que eu estava falando, né? E eu fiz uma brincadeira, porque eu não acreditava mesmo naqueles negócios ali, e eu fiz uma brincadeira, não vou falar o que foi, para você também não estar fazendo com os outros, mas ele ouviu, levantou, foi lá na sala, pegou o chicote de uma ponta só, e veio por detrás, e eu ainda repetia o que eu estava falando. E aí ele fez assim, aquele negocinho enrolou, e veio a ponta e pá! E quando a ponta bateu, soltou o pedacinho, junto com a ponta. E até hoje falta um pedaço aqui. Mas cicatrizou, irmão. Calma, que está cicatrizado. Está tudo bem. O culto vai continuar, né? E aquilo me deu mais raiva ainda da praga. Que eu abri a janela, tinha um quarto que era dedicado só para aquilo ali, tinha uma janela, eu abri a janela, abri a portinha do altarzinho que era feito para ele, e fui lá com meu estilingue, eu treinei bastante, e eu quebrei a cabeça da praga. Foi lá, só peguei a pedra, e minha mãe, gente, eles só foram descobrir depois que eu converti, que eu contei a verdade. Aí já tinha passado muito tempo, né? E não levaram mais a risca, porque também já estavam convertendo também. Mas aí eu fui contar o que eu havia feito, né? E tinha toda aquela questão religiosa, aquelas coisas todas ali, que aconteciam, como também passa, às vezes, na vida cristã, nós também nos tornamos apenas com aqueles rituais, com aquelas cerimônias, com aqueles mandamentos, e nós imaginamos da seguinte maneira, porque na cabeça do meu pai, se ele fizesse todos aqueles ritos, fizesse todas aquelas coisas, ele seria digno da bênção. Então tem crente que é mais ou menos assim, ele vem para a igreja, aí o que o pastor fala, que ele está a fim de fazer, ele faz, porque depois que ele faz, na cabeça dele, ele será merecedor da bênção, e a vida dele vai mudar. E aí, aquela pessoa muitas vezes vira uma máquina dentro da igreja. E às vezes aprende até a pregar e vira até pregador. Mas são apenas ritos. Religiosidade. Por quê? Porque existe uma coisa que a religiosidade não muda, é o meu caráter e o seu caráter. A religiosidade muda a nossa aparência, porque a gente tem que ser apresentável, né? Porque as pessoas dizem, crente tem que vestir dessa forma, aí a pessoa veste daquela forma para parecer crente. Crente tem que carregar a Bíblia. Aí a gente passa a carregar a Bíblia, porque crente carrega a Bíblia.
Crente não pode fumar. Aí crente joga o cigarro fora porque crente não fuma. Crente não pode beber, então deixa a bebida porque crente não bebe. Crente tem que dar o dízimo, passa a dar o dízimo, né, porque crente dá o dízimo, crente é fiel. Crente tem que orar, então passamos a orar, porque crente tem que orar. Aí passamos, crente tem que jejuar, passamos a jejuar, porque crente tem que jejuar. Aí tem uma vigília, crente tem que participar de vigília, porque se não for crente, se não participa, não é crente. E aí nós ficamos mais ou menos como que ligados nos rituais. E cumprimos eles assim de uma forma quase que automática. E às vezes nós estudamos as Escrituras e conseguimos até identificar na vida dos outros o que é e o que não é de Deus. Você vê que Nicodemos descobriu que o que Jesus fazia e falava era de Deus. Tem pessoas, por exemplo, basta você olhar às vezes na vida de muitos, que eles conseguem detectar, eles conseguem ver, porque eles estudam às vezes para poder, hoje é interessante, né? Refutar, olha a palavra, refutar a teoria do R.R. Soares. Aí o R.R. Soares nem vê a refutação. Outro dia eu estava vendo um camarada, eu gosto muito dele, irmão, eu gosto demais de crente. Aí eu estava vendo esse pastor e ele falou assim, ó, tem 3 anos que o cara fez uma refutação de uma coisa que ele falou. Agora 3 anos depois o cara está refutando o que o outro falou 3 anos, mas larga esse negócio para lá, irmão. Pelo amor de Deus, larga a mão. Se você mexer em peixe morto, o que acontece? Não, vocês não sabem disso. Mas mexe num peixe morto para você ver, vai feder mais ainda. Larga esse peixe quieto lá, mexe nisso não. Você pega lixo lá na sua casa, que você esqueceu de botar para fora, de jogar fora. Mexe nele para você ver. O que vai acontecer? Mas o nosso queridinho, nosso amiguinho aqui, estava entre essa galera que viu os milagres que Jesus operava e acreditaram. No que eles acreditaram? Nos milagres. Não tem gente que bate no peito e diz, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus prospera, eu creio, pastor, eu creio, porque eu sou prova de que milagre existe. Amém. Nicodemos também viu. E Nicodemos também cria em milagres. Não questionou, até admitiu que eram feitos através do agir e do mover de Deus. Mas isso não mudou Nicodemos. Isso não fez dele um homem de Deus. Nicodemos identificou que o ensino de Jesus era de Deus. Não tem pessoas que gostam de determinados pregadores por causa do ensinamento que a pessoa dá, das mensagens que a pessoa prega. Não tem gente que gosta. Eu amo ouvir o fulano de tal, pastor, porque ele fala assim de uma forma que eu entendo, que eu compreendo tudo. Pastor, eu passo horas assistindo ele, porque, olha, é muito legal ver da maneira que ele fala. Irmão, e o que está mudando na sua vida? Você escuta, você gosta, você ouve, mas de que isso está afetando a sua vida positivamente? Porque se não está afetando em nada, o que você está sendo? Religioso. Religião não muda nada.
Religião não transforma ninguém, exceto tornar a pessoa pior do que o que ela era. Às vezes você vê aquelas pessoas da família que reclama de determinados irmãos. Pode ser de mim, pode ser de você, pode ser de um outro. E as pessoas reclamam da gente e diz assim: se for para a igreja para ser igual o fulano, para ser igual a fulana, eu prefiro não ir para a igreja nenhuma. E o pior é quando a pessoa que está falando isso não é de igreja nenhuma, mas ela sabe que crente não deve ter esse tipo de comportamento que às vezes a gente está tendo. O que nós estamos sendo? Aí nós falamos, o religioso, é perseguição, pastor, é perseguição. Não é perseguição. Jesus não estava perseguindo Nicodemos. Jesus não estava contra ele. Jesus estava abrindo os olhos de Nicodemos e mostrando para ele que ele poderia admitir milagre, ele poderia crer em milagre, ele poderia admitir o ensino de Deus, o milagre vindo de Deus, mas isso não mudaria a vida de Nicodemos. Ele continuaria perdido da mesma forma. O que é de crente perdido dentro da igreja é de se assustar. Às vezes tem pessoas que até se escandalizam, né? Porque você diz assim, o pastor fulano fez, não acredito, sério. O irmão fulano, 30 anos dentro da igreja, largou a mulher dele. Gente, o que aconteceu? O diabo entrou. Às vezes o diabo nunca saiu. Ele não entrou não, ele nunca saiu. Por que ele nunca saiu? Porque a pessoa nunca nasceu de novo. Ela passou a vir para a igreja, tal, a gravatinha no pescoço, o paletó, o microfone na mão, aprendeu as técnicas todas. Porque o Nicodemos era mestre, ele pregava, ele ensinava, ele falava com eloquência, ele convencia, as pessoas paravam e olhavam para Nicodemos, caramba, como ele fala bonito, como ele se reporta sobre Deus, que grande homem, que homem estudioso. Primeiro, para ser membro do Sinédrio, ele tinha que conhecer as Escrituras Sagradas sem consultar o texto. De Gênesis a Deuteronômio. Se eu perguntar aqui e mandar escrever numa folha de papel os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai, não sei quantas pessoas dariam conta de reportar os 10. E se na ordem que eles foram colocados, pior ainda. Por quê? Porque às vezes a mensagem que você escutou domingo passado, você não se lembra mais dela hoje. Ou seja, se você precisar dessa mensagem amanhã, não é da de hoje, de domingo passado, se você precisar dela amanhã, você não tem mais ela. Ela não está mais no seu coração. Mas você está dentro da igreja, vestido como crente, falando como crente, cumprindo todas os ritos, todas as atividades da igreja. Você pode ser obreiro, você pode ser da intercessão, das mulheres que vencem, dos homens que vencem, dos jovens que vencem. Você pode ser filho de pastor, filho de mãe crente. Você pode ser, mas isso não te torna. Sua esposa pode ser crente, mas isso não te torna um crente. O que mostra que eu sou um crente, um nascido de novo,
não é se eu sou um pastor. Existem muitos pastores no púlpito que não nasceram de novo. Por quê, pastor? Pelo mesmo motivo que você vê os escândalos acontecendo dentro da igreja. Quando você ouve falar, por exemplo, de Pedro, Tiago e João, depois que eles nasceram de novo, você vê falar de escândalos que eles promoveram. Pedro negou Jesus? Negou, mas ele não tinha nascido de novo. Depois que ele nasceu de novo, ele morreu porque não quis negar a Jesus. É diferente. Tanto é que quando Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, e quando você converter, o que é converter? É mudar. Pedro estava andando com Jesus há 3 anos, e não tinha mudado ainda. Pedro foi mudado no dia que Jesus foi preso. Naquele dia ele mudou. Porque naquele dia ele conseguiu reconhecer que ele havia traído o mestre que tanto carinho tinha por ele. Mas ele não traiu naquela hora, não. Pedro poderia ter traído Jesus desde lá de trás. Há 3 anos atrás, quando ele estava andando com ele não traiu lá, não. Por isso que eu estou falando com você que a pessoa que cai hoje, muitas vezes ela nunca levantou, ela sempre foi caída, mas ela estava camuflada atrás de uma religiosidade, atrás de uma aparência, que, como diz a minha mãe, só quem te compra, quem não te conhece. Só que é o seguinte, nós podemos falar, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, que palavra, que mensagem, que homem santo, que homem de Deus, oh, culto maravilhoso, amém. Mas havia uma necessidade. Qual era a necessidade que havia? Nascer de novo. Ele não era nascido de novo. Ou seja, Nicodemos sempre foi, apesar da fama, apesar da grandeza, apesar dos títulos, apesar do cargo, Nicodemos sempre foi um pecador. Ele nunca foi santo. Deus não te trouxe, não me trouxe para a igreja para ser membro. Deus não te trouxe para a igreja para ser dizimista. Deus não te trouxe para a igreja para ser pregador. Deus não te trouxe para a igreja para ser cantor. Deus nos traz para a gente ser santo, o resto é consequência. Eu consigo ser santo sozinho? Não, mas a condição para mim ser santo é primeiro saber e admitir que eu não sou santo. E isso o religioso não tem coragem de fazer. Porque se ele falar dos seus erros e dos seus pecados, as pessoas vão se afastar dele. Você sabe por que muito crente que estava dentro da igreja, aí saiu, ele não desviou não, ele nunca encontrou mesmo o caminho. Porque a pessoa que encontra o caminho, irmão, ela não larga esse negócio não, meu filho. Não larga. Eu já vou te explicar uma coisa já. Pode errar, falhar, ele se humilha, ele chora, ele passa, ele, se tiver que ser punido, ele aguenta a punição, ele recebe a correção, mas ele não larga. Você já viu um cachorro largar um osso, irmão? E por que ele não larga? Porque ele gosta do osso. E se ele deixar o osso quieto lá no lugar e você for lá correr, ele corre lá e pega o osso. Eu tenho um cachorro aqui em casa que é assim. E eu acho que todo cachorro é assim. Por isso que eu estou falando com você. Se o camarada viu, ou se o camarada entrou, ele não vai querer sair. Quer ver? Alguém aqui já foi nos Estados Unidos? Alguém já foi? Já foi? Tem um irmão lá atrás que foi.
Lá em Minas Gerais, governador Valadares tem 50 mil conterrâneos meus de lá, nos Estados Unidos. Pergunta se eles querem voltar. O cara vai para lá e fica lá clandestino, mas não volta. Por quê? Pastor, porque isso aqui é outro mundo. Pastor, isso aqui é outra coisa. Pastor, só sabe quanto que ganha um atendente aqui no McDonald's? Só sabe? É outra coisa. É outra vida. É outro mundo que a pessoa está vivendo. Ok. Aonde que é isso? Estados Unidos da América. O camarada que entra no reino de Deus também, ele não quer sair dele. Por quê? Porque é outro mundo, é outra vida, é outra coisa. Não sai, filho. O que viu ou o que entrou, não sai. O que viu vai querer chegar perto e vai querer entrar. E o que entra não vai querer sair. Não vai querer perder essa boquinha. Por quê? Porque é bom demais. É bom porque, porque eu vou ser abençoado, porque disso, porque daquilo. Para aí, calma. Jesus não fez milagres aqui? Sim ou não? Eles não acreditavam nos milagres de Jesus? Sim ou não? Mas Jesus confiava neles? Aí eu te faço uma pergunta. Se você não é confiável, quem que entregará a chave da sua casa para você? Alguém entrega? Só se for doido igual nós, né? Se Deus não confia, como que Ele vai entregar o reino dEle? Como que Ele vai abrir a porta para que eu entre se Ele não confia em mim, se eu não sou confiável? Como? Eu não vou entrar. Eu não vou nem conseguir ver. Por que eu não vou conseguir ver e não vou conseguir entrar? Porque eu não vejo a necessidade de entrar. Porque hoje, meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você sabe que o diabo ele não está preocupado da gente vir para a igreja, irmão. Tanto é que as igrejas estão lotadas. Eu estou preocupado com o céu, porque o céu pode estar vazio. Porque no Sinédrio tinha 71 mestres. E quem crucificou Jesus? Foi os mestres do Sinédrio, dos 71. Nicodemos era um que estava fora. Ele e o José de Arimateia, né? Mas o resto tudo estava a favor da morte de Jesus. Foram eles que planejaram, não foi Israel. Eles planejaram e eles executaram, executaram não. Eles acusaram e levaram para Roma executar. Agora você vê que Jesus diz assim, quem tinha o maior pecado não é quem estava executando, mas quem entregou ele para ser executado. E quem entregou ele? Os próprios religiosos. Quem hoje está fazendo os pecadores lá fora não querer Jesus na igreja? São os crentes dentro da igreja que são religiosos. Não se assuste, não. Mas é a grande realidade. Por quê? Porque nós podemos conhecer doutrinas, podemos receber milagres, nós podemos pregar, ensinar, falar, como Nicodemos fazia, mas não sermos nascidos de novo, ou seja, pode não haver nenhuma mudança na nossa vida. Porque a maior prova de que eu entrei no reino de Deus é se isso me modificou. Não é eu mudar o lugar de culto. Tem gente que sai de uma igreja e vai para outra, mas não muda, continua a mesma coisa. Só mudou o lugar de ir.
só mudou, às vezes, da casa onde vivia, do bairro onde vivia, mas a pessoa é a mesma. Você não vê, por exemplo, às vezes aquelas pessoas que não têm condições, mas ela sempre diz assim para você: olha, tem uns que você vai em fila assim, quando você vai na lotérica pagar a conta, que crente não vai na lotérica jogar, né, irmão? Se bem que agora já tem até pela internet que já joga. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo no jornal do último ganhador aí, que o cara fez a aposta na internet. Agora não precisa ir mais, né? Um dia eu estava num lugar aí do Brasil e fui pagar uma conta, aí um camarada chegou e disse: ô, irmão, vou falar com o pastor, cara. Que isso, irmão? Você está jogando? Não, rapaz, cala a boca, cara. Que se eu acertar aqui, eu duvido se o pastor não recebe o dízimo. Misericórdia, Deus. Eu estou olhando, eu falei: Jesus, eu não estou aqui. E o cara da lotérica me conheceu, olhou para mim e riu. Eu falei: não é da minha igreja. Mas o que é que isso muda? Não muda nada. Não muda nada. Por quê? Porque todo mundo pensa que é igual. Tá citando do mesmo jeito. Mas o que ocorre? Esse rapaz virou para o outro e disse assim: ó, não vai falar com o pastor, cara. Porque se eu receber isso aqui, ó, inclusive eu dou até uma coisa para você, olha, fazendo outro, já está pecando e já está corrompendo o outro, irmão, comprando a consciência dele. Aí o pastor chega lá e pensa que o irmãozinho é santinho de Deus, pensa que o irmãozinho está fazendo tudo certinho, mas Jesus conhece o irmãozinho. O pastor não sabe nada, a esposa não sabe nada, o marido não sabe nada, a mãe não sabe nada, mas Jesus conhece tudo e não precisa ninguém falar. Fala para o seu vizinho assim: Jesus conhece tudo. Você pode esconder tudo, mas Ele conhece tudo. E Ele sabe o que você necessita, o que eu necessito. Ele sabe. Você pode não aceitar, mas Ele sabe. Nós, muitas vezes, achamos que pela posição, você pode ver, por exemplo, tem crente que ele calcula que Deus aprova ele por causa das bênçãos que ele recebe. Pastor, mas Deus está me abençoando. Ora, irmão, presta atenção numa coisa. Olha para cá. Deus não abençoou Potifar? Potifar era crente? Potifar era santo? Potifar orou? Potifar fez uma campanha? Potifar deu dízimo? Por que Deus abençoou Potifar? Por causa de José. Não foi por causa de Potifar. Eu posso estar sendo abençoado, e você, não por sua causa, por causa de uma outra pessoa. Aqui, por exemplo, eles viram que Jesus fazia milagre por causa do nome dele. Quem é que fazia milagre? O nome dele. Você já viu Mateus 7, 21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Muitos virão, diga muitos, e eu não estarei no meio desses muitos. Fala, irmão, diga misericórdia, Jesus. Não deixa eu no meio de muitos. Amém. E esforço para você não estar. Por quê? Porque diz: muitos virão naquele dia e dirão. O que é que muitos vão dizer? No teu nome expulsamos demônios. No teu nome profetizamos. No teu nome fizemos milagres. Mas quem fez o milagre? O nome. Quem expulsa os demônios? O nome. Quem profetizou? O nome. Só que entra o espírito do engano em nós e nós achamos assim: mas Deus está me usando. Pastor, eu fiz a campanha, Deus me abençoou, abriu as portas, eu estou trabalhando. Mas nasceu de novo?
Não, mas eu estou sendo abençoado. Mas nasceu de novo. Porque quando Jesus falou com Nicodemos sobre a necessidade, ele disse assim, ó, não maravilhes, não fique, não ache isso fantástico, não. Isso aqui não é fantástico, isso aqui é primordial, Nicodemos. O quê? Nascer de novo. Ele disse, mas eu vou entrar no ventre da minha mãe? Como é? Eu já estou velho, como é que faz esse processo? Mas quem Nicodemos era? Um mestre, um professor. Seria um bispo hoje, seria mais do que um líder estadual do Mato Grosso. Seria um líder de uma igreja nacional do Brasil, uma coisa assim, vamos pegar assim. E Jesus está dizendo para esse camarada, olha, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ok. Nicodemos não admitiu que a doutrina era de Jesus e que os milagres eram de Deus. A doutrina era de Deus e os milagres eram de Deus. Ele admitiu isso, sim ou não? Ok. Mas Jesus está dizendo para ele, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não pode. Olha a palavra, não pode. Porque tem gente que vai tentar, mas não vai entrar. Primeira coisa, Jesus falou sobre ver, não consegue nem ver. E segunda coisa, Jesus falou de não entrar. Porque quando Jesus menciona a questão de água e de espírito, Jesus está mencionando duas coisas essenciais na vida cristã que você precisa ter certeza disso. Essa certeza muda sua vida de fé. E essa certeza te traz milagres na sua vida, não apenas sinais, mas comprovação de que o que você está fazendo, Deus aprova. Qual? Quem veio antes de Jesus pregando e falando sobre negócio de água? Por que Nicodemos não batizou? O que João pregava? Gente, Deus vai prosperar vocês, Deus vai te dar casa, comida, Deus vai trazer bênção, nós seremos a nação mais poderosa da terra, Deus vai mudar a nossa vida. Ouça, ó povo de Deus, escute, Jesus tem uma Ferrari, tem uma BMW, está aqui a chave, recebe, Deus vai te dar uma casa, uma fazenda, um lote, não, por aí afora vai. Eram as pregações de João? Como é que João pregava? E os caras ainda iam no deserto escutar João. É muito desaforo, né, irmão? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E no meio daquelas pessoas que João estava chamando de raça de víbora, quem estava lá na fila para ser batizado? Se Jesus foi batizado para cumprir o que Deus mandou João fazer, e Jesus não tinha pecado, por que Nicodemos não foi batizar o batismo de João, mas aceitou a doutrina de Jesus como verdade e os milagres como de Deus? Porque Nicodemos achava, como muitos de nós, que nós somos infalíveis. Que quando alguma coisa não dá certo para nós, é porque, pastor, só tem que orar, porque alguma coisa está errada. Porque Deus tem que me abençoar, pastor, porque eu estou pagando o dízimo, já estou até pagando agora. Eu dei o patrocinador, pastor, esse mês. Eu vim na vigília. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou achando que a igreja da graça, Deus não está mais na igreja da graça, pastor, porque eu vou ter que orar a Deus, para Deus me ir para o lugar onde eu serei abençoado. Porque as pessoas estão buscando a Deus somente para ser abençoado. Você vê, olha, qual o defunto João Batista ressuscitou? Quantos paralíticos ele curou? Quantos cegos ele abriu os olhos? E esse cara é fraco. Curou ninguém. E Jesus disse,
entre os nascidos de mulher não há maior do que João. O que João pregava? Arrependimento. Essa é uma pregação que hoje não se escuta mais nos púlpitos por aí. Por quê? Porque constrange. Ninguém quer ser constrangido e ninguém quer constranger ninguém. Mas Deus primeiro nos constrange para depois nos levantar. Por quê? Porque no pecado a gente não entra no reino. Pode querer, mas não entra. Tem até um corinho que diz assim: pode querer, mas querer não é poder. Pois é, só quem está cantando falando do diabo, né? Mas pode falar de nós também. Porque Nicodemos não foi ter com Jesus de noitinha, escondidinho, uma palavrinha, e chegou lá: oh, o senhor é mestre, e o senhor é de Deus, hein? Essa palavra do senhor é de Deus, e essas bênçãos do senhor é de Deus. E olha, quem sabe não dá aqui para o senhor botar a mão aqui em mim, para mim começar a fazer esses negócios também, essas coisinhas e tal. E Jesus: ei, psiu, segura aí, você está muito emocionado. Vamos tratar primeiro do que é necessário? Nicodemos, o problema dele não era dinheiro. O problema dele não era posição, ele tinha. O problema de Nicodemos não era fama. Ele era famoso. O problema de Nicodemos não era sucesso, ele tinha. Só tinha 71 pessoas naquela nação que tinha um cargo que ele tinha. Qual o problema dele? Não reconhecer que era um pecador. Porque a maior dificuldade que um doente tem é de admitir a doença. Você pode ver o viciado, enquanto ele não reconhece que é viciado, ele não larga o vício, porque ele não busca ajuda. Eu, por exemplo, bebia e eu dizia assim: quando eu quiser parar, eu paro. Mas quando eu tentava parar, eu não conseguia. Sabe por quê? Tem gente que está no altar da igreja e está precisando mudar. Tem gente que está sentado na cadeira da igreja há 20, 30 anos. E é a mesma velha criatura que entrou por aquelas portas, porque nunca mudou. Mas faz tudo dentro da igreja. Faz todos os procedimentos, faz todas as atividades. Mas comete os mesmos pecados desde quando chegou. Tem mágoa. Ah, mas a irmã, é que a irmã, é que não é nem irmã não, pastor, aquela coisa. Não, pastor, porque aí começa a pegar na Bíblia, porque você pode ver, por exemplo, Jesus pegou Tiago e João e mandou eles ir a Samaria, pedir abrigo. Os samaritanos não aceitaram. Olha que desaforo, irmão. Jesus é o dono de tudo e diz: deixa eu pousar na terra. E não ia nem na casa, na terra deles. Eles não deixaram. Jesus disse: então vamos embora mais adiante. Quando ele sair do território deles, a gente dorme. Jesus cansado, os discípulos cansados, os caras não deixaram. Olha a ideia de Tiago e João. O senhor quer que a gente rogue fogo do céu, como fez Elias para matar todos eles? Citou até a Bíblia. Os crentes ficam pegando a Bíblia: Senhor, pesa a mão, Senhor, Deus, o senhor vai mostrar que o senhor é comigo. Ei, crente, que espírito que você é? Qual espírito seu? Não, pastor, porque não pode tocar nos ungidos. Quem que falou que não pode tocar? Quem que falou que não pode tocar nos ungidos? Então deixa quem falou que não pode tocar tomar as dores, você não precisa tomar. A pessoa pode usar argumentos bíblicos, ensinamentos bíblicos, e nunca
ser mudado e transformado no seu interior, porque para tudo a pessoa dá uma desculpa. De por que ela é assim, de por que ela faz assim, de por que ela... Não, pastor, porque eu entendo de uma outra forma, porque o senhor é assim meio muito radical. Não, o senhor pega assim muito pesado. Então, meu irmãozinho, leia a Bíblia, que talvez você vai ver mais peso do que eu estou colocando. Porque quando você pega assim, por exemplo, pega Abacuque diz assim, peso da palavra do Senhor. Ele já está dizendo peso. Você pega o profeta Isaías, ele fala sobre a pedra da esquina. E a pedra da esquina, sobre quem ela cai, o que ela vai fazer? Vai esmagar. Quem é a pedra da esquina? A palavra. Ou ela me muda, ou ela me esmaga. É melhor ser mudado que dói menos. Como diz a galera aí, aceita que dói menos. Porque Jesus está explicando para Nicodemos, há uma necessidade. Qual é a necessidade? Nascer, se arrependa, camarada. A posição que você tem não leva você para onde Deus quer te conduzir. A posição que você tem te eleva diante dos homens, mas diante de Deus você é um nada, você é um lixo, você é um perdido. Nicodemos, as letras que você tem, os ensinamentos que você tem, Lúcifer também possui. E é o chefe do inferno. Não foi ele que estava dizendo para Jesus, também está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu? Quem estava falando? Tiago diz que ele crê e estremece, mas não deixa de ser demônio. Nicodemos pregava, e talvez executou muita gente usando títulos bíblicos, versículos bíblicos. Você já viu às vezes os crentes na internet, irmão? Deixa eu te dar um conselho, se você é minha ovelha. Não entre em disputa e acusação e defesa. Você não precisa defender a Igreja da Graça, você não precisa defender a R.R. Soares, você não precisa defender ninguém, nem você tem quem te defenda. A melhor resposta para o pecador é o silêncio. É a melhor resposta. Não, pastor, mas é que tem que falar as verdades. Ele não quer ouvir, filho. O dia que quiser ouvir a verdade, abre a Bíblia. A pessoa que está discutindo, querendo provar isso, querendo provar aquilo, ela não quer ouvir verdade. Ela quer criar confusão, ela quer criar contenda. E Jesus está dizendo, Nicodemos, olha, é necessário arrepender é mudar. Se não mudar, se não tiver arrependimento sincero, de coração, de reconhecer, Deus, eu sou perdido, eu sou pervertido, eu sou imoral, eu sou indecente, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou profano, eu sou enganador, eu sou um bêbado, eu sou um viciado. Se eu não admitir isso, é a primeira coisa para mim não levantar de onde eu estou. Por quê? Porque você pode me ver como um grande homem, mas Jesus me vê como um pecador. Não se preocupe como as pessoas vão lhe ver. Se preocupe como Deus vê você. As pessoas se enganam ou não? Quantas moças já vieram comigo e disseram, pastor, se eu soubesse que ele era assim, eu nunca teria casado com ele. Ela foi enganada. Jeremias diz que o coração é enganoso mais do que todas. Você se engana com as pessoas. Um dia um irmão ficou... aqui meu irmão, eu vou contar. Ele estava com um problema, aí um irmão daqui da igreja falou assim com ele, vai lá, conversa com o pastor. Eu vou não, rapaz, o pastor é muito sério. Não vou não. Ele falou, rapaz, você já conversou com o pastor? Não, mas o pastor... eu vou lá, ele vai acabar com a minha vida, ele vai me arrebentar. Irmão, vai lá falar com ele. Aí ele veio até tremendo falar comigo. Aí quando chegou, o outro irmão foi até dar uma força, foi lá com ele. Quando ele chegou lá,
ele olhou, ele viu que a fera não era tão... Ele falou, pastor, eu olhava para o senhor assim, eu via o senhor ser muito sério, eu via o senhor, pastor, vou não. Ô pastor, não é nada daquilo. Quem é que estava fazendo ele me ver daquela forma? Da mesma forma faz a pessoa ver você. Mas Deus conhece. Jesus conhecia o que faltava em Nicodemos. Jesus conhece o que falta em mim. Jesus conhece. Você pode ter tudo. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a sua alma. Por falta de quê? De arrependimento, de mudança. Porque ele diz, água e espírito. Que espírito que eu tenho que nascer dele? Olha para cá. Quando você nasceu, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Quando você nasceu, primeira coisa que lhe deram foi o quê? Não estou manifestando não, irmão. É porque não choro mais igual a herança. Enquanto não dá para mamar, não para. Não sou eu que estou falando não, quem está falando é a Bíblia. Bora ler? Desejai o quê? Afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades. O que é o leite aqui? Para a criança é o leite da mãe. Para o crente é o leite do Espírito, é a palavra de Deus, é os ensinamentos. Se você não começar a seguir os ensinamentos, você não vê e você não entra no reino de Deus. Pode ser curado? Pode. Pode prosperar? Pode. Pode crescer, fazer sucesso? Pode. Só não pode entrar no reino. Mas pode tudo. Quer ver? Judas não expulsou demônio? Não curou enfermo? Não pregou? E o que ele fez? Traiu Jesus. Para onde que ele foi? Mas tem gente que Judas pregou, que Judas expulsou demônio, que Judas ensinou, que está no céu. Por quê? Porque se arrependeram e porque passaram a seguir os ensinamentos que recebeu. O que você faz com os ensinamentos que você recebe, irmão? Com aquilo que o Espírito de Deus te dá. O que você faz com eles? Eu estava ali, por exemplo, ensinando essa garota. Eu cheguei na igreja em 1992 e eu levava um caderno. Não, antes eu não levava nada não, porque eu tinha vergonha. Mas depois que eu arrependi, depois que eu mudei, que eu queria entrar no reino, eu levava uma caneta e um caderno. Eu anotava todas as pregações do meu pastor. E eu chegava em casa, eu não ia assistir Silvio Santos, nem ia assistir o Fantástico, nem assistir futebol, Corinthians, Vasco, Fluminense, Cruzeiro. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o que o meu pastor pregou e ia estudar tudo de novo. Por quê? Porque todo reino tem, como o Brasil tem uma Constituição, e poucos de nós sabemos o que nós temos de direito lá. Por isso que às vezes passa a gente para trás e a gente nem briga. Se Deus é um reino, Deus é organizado. Você concorda comigo?
Então, se é um reino, existem leis que regem esse reino. Então, eu tenho que andar de acordo com essas leis desse reino. E como é que eu vou andar de acordo com elas se eu não sei quais são elas? Porque se eu infringir as leis do nosso país, eu posso ser preso por isso, não posso? Sim ou não? Pode ser tirado minha liberdade, não pode? Ok. Eu posso ser recolhido na cadeia pública, na penitenciária. Por quê? Porque eu infringi as leis do meu país. Sabe por que muitos de nós estamos presos hoje? Sabe por que muitos de nós hoje estamos com a vida no bagaço, com a alma no bagaço? Porque estamos infringindo as leis. E nem percebemos. Como Nicodemos, nem percebia que pecava, porque o verniz da religiosidade era uma capa que ele amava carregar. Oh, Senhor Nicodemos, que palavra, que interpretação, que ensinamento maravilhoso, que bênção. Senhor Nicodemos, autoridade, que Deus abençoe, homem santo. E Jesus estava vendo o quê? Um pecador. O que Jesus vê em você? Um frequentador? Um membro da igreja? Ou um homem santo, uma mulher santa? Se preocupe com o que Jesus vê. A sua fé, quando você anda no ensino da palavra de Deus, a sua fé é outra. Sabe por quê? Porque quando Satanás tenta te atingir, você já não está mais no território dele. E se você está no território de Deus, as leis do reino te protegem. As leis do reino e o exército do reino vem em sua defesa. E te guarda e te protege, e te livra, e te muda e te transforma. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incolora, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.